Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor Raimundo Brasil, seja bem-vindo aqui ao Congresso Nacional. Nós temos muitas coisas para perguntar. Eu vou perguntar algumas coisas, mas vou fazer uma reflexão sobre outras, né? O ideal era que quem tivesse vindo aqui falar, pudesse falar pela VTC-Log, pela Voetur também, tivesse conhecimento das relações institucionais. Minha primeira pergunta é quem faz as relações institucionais da VTC-Log? Se Vossa Excelência me permite, está acompanhando o senhor Raimundo Nonato, a doutora Andréia, que é, salvo o melhor juízo, o senhor me corrija, a CEO da VTC-Log. Eu acho que algumas perguntas, inclusive, podem ser eu tentei de manhã um entendimento com o presidente, naquela hora que eu estava na presidência, exatamente para que alguma coisa a gente pudesse... Eu acho que até para o melhor andamento, o Código de Processo Penal possibilita isso, para o melhor andamento, inclusive, da inquirição e do inquérito, se eventualmente quiser prestar algum esclarecimento. Bom, a primeira coisa que eu queria saber é quem faz... Eu vou recuperar o tempo de vocês. Tá. A primeira coisa que eu quero saber é quem é a pessoa responsável pelas relações institucionais da VTC-Log, quem se relaciona com o governo, quem se relaciona com outras instituições. Senhor senador, boa tarde. Excelência, na nossa empresa não existe esse cargo de relações governamentais. Ok. Qual foi a empresa que ficou em primeiro lugar na licitação que definiu aquele contrato de 485 milhões relativos a toda a parte de logística, de armazenamento, transporte e de distribuição de insumos da saúde? Senhor senador, eu não me recordo, estou sendo com toda respeito, nós ficamos em segundo lugar. Primeiro lugar, isso já tem alguns anos, eu não lembro o nome da empresa. Doutora Andréia, lembra? Já estava na VTC-Log? Sim, senhor senador, já estava na VTC-Log. Quem foi a primeira? Foi a empresa HS Empreendimentos. HS, ela não recorreu dessa decisão de ter sido desclassificada? Excelência, não só ela, mas várias outras empresas recorreram da decisão de habilitação da Voetur, inclusive no Tribunal de Contas da União. Ok. Bom, nós tivemos aí em 2021, em fevereiro, o primeiro termo aditivo. O desejo da VTC-Log é que esse aditivo fosse na faixa de 57 milhões, estou correto? 57 milhões? Não, Excelência. Posso explicar? O senhor está fazendo uma pergunta? Sim. Não. O primeiro aditivo ao contrato 59 foi um aditivo em meados de março, com relação aos 25% permitido por lei em virtude de aumento de demanda. Tá? Entendi. Esse que o senhor se refere... É o segundo. O segundo aditivo, a gente não solicitou um aditivo para 57 milhões. Isso não foi um aditivo. Este era uma prestação de serviço do nosso serviço de armazenagem. Dentro do serviço de armazenagem havia um item chamado manipulação de medicamentos, né? Só para ser mais claro aqui. Mais rápida também, por favor. Ok. Só para esclarecer. Então, esse contrato, ele teve desde o início um subdimensionamento por parte do Ministério da Saúde no tocante a esse item. Logo do primeiro faturamento em 2019, a VTC-Log foi chamada em virtude do subdimensionamento. Ficamos quase 3 anos nesse impasse com o Ministério. Em meados de maio de 2021, esse impasse foi resolvido junto com a área técnica do Ministério. Qual era a proposta da VTC-Log? A proposta da VTC-Log é que não se cobrasse a manipulação por item como estava no contrato, e sim por volume expedido. E isso daria esse valor de 57 milhões? Não, senhor, daria 18 milhões. 57 milhões era o valor pela cláusula original do contrato.
E a proposta da VTC Log foi de 18. Esses 18 milhões era o meio termo entre o que queria o jurídico do Ministério, que era 1 milhão, e a conta pela cláusula que o contrato tinha anteriormente. Então, ficou em 18 milhões, depois que o senhor Roberto Dias, o Departamento de Logística, propôs esse meio termo, é isso? Não, Excelência. Em nenhum momento este 1 milhão foi determinado nem pela área técnica, nem pela Conjur do Ministério. Mas isso saiu em saiu na Rede Globo, saiu numa série de outros órgãos de imprensa, o próprio Tribunal de Contas da União, no dia 9 de setembro, suspendeu esse contrato, exigindo aí esse aditivo, exigindo várias informações complementares, mas o que Vossa Senhoria está dizendo é que não chegou a ver esse disparate de o Ministério aceitar pagar 1 milhão e a empresa demandar 57. Não houve isso? Isso não houve, Excelência. Com todo respeito, a mídia realmente, quando ela trouxe à tona esses aditivos, infelizmente a empresa não teve naquele momento a oportunidade de esclarecer. Mas não há essa discrepância de 1 milhão para 18 milhões. É a senhora que faz esse relacionamento institucional da empresa? Neste contrato, fui eu que fiz o relacionamento institucional desde o início da pandemia. A senhora conhece o deputado Ricardo Barros? Não, senhor. Não conhece? Nunca viu? Eu vi o deputado Ricardo Barros apenas num evento em São Paulo, que ele tinha outras autoridades, mas eu não o conheço pessoalmente. O deputado Luiz Miranda disse numa entrevista à Cruzoé que havia um esquema de desvio de dinheiro no contrato do Ministério da Saúde com a VTC Log e que teria havido interferência política para que o contrato com a empresa não fosse rescindido. Segundo a entrevista, segundo a reportagem, eu não estou acusando ninguém aqui, mas falava em alguns nomes que eu queria que a senhora dissesse se conhece ou não. Arthur Lira? Não conheço. Ciro Nogueira? Não conheço. Flávio Bolsonaro? Não conheço. Roberto Dias a senhora conhece, né? Conheço. Há, inclusive, informação de que a senhora tem centenas de telefonemas dados a ele. De que se tratavam tantas conversas? Senador, Excelência, logo no início da pandemia, eu, juntamente com o senhor Raimundo Nonato Brasil, nos mudamos praticamente para São Paulo, para o nosso centro de distribuição, e assumimos junto aos nossos funcionários um trabalho árduo de combate à pandemia. Naquela época, os funcionários do Ministério da Saúde, praticamente todos em home office, e o ponto de contato sempre foi, desde o início da pandemia, o senhor Roberto Ferreira Dias. Esse é o motivo de tantas ligações, porque a gente trabalhava 24 horas, inicialmente começou aquele desespero com os EPIs, depois vieram os respiradores, por fim os oxigênios. Sim. E no início desse ano as vacinas. Ok. Então eu reconheço todas essas ligações. Bom, outra questão que realmente demonstra assim, uma criatividade, com todo respeito aos advogados da empresa, mas uma criatividade muito grande. Nós aqui vimos claramente que tanto o senhor Ivanildo, que esteve aqui, quanto a senhora Zenaide Reis, né, mobilizaram muito dinheiro, algo em torno de 9 milhões de reais os dois juntos, né? E é muito estranho, porque uma empresa com uma dimensão dessa, que tem só no Ministério da Saúde um faturamento de 100 milhões de reais por ano, e ter um quantitativo de recursos desse pagos em dinheiro vivo, inclusive com uma justificativa muito estranha. Veja a justificativa, se eu estou errado, a senhora me corrija. A justificativa que foi dada pela empresa para aqueles recursos lá do Roberto Dias é o seguinte: o Roberto Dias pegou o dinheiro em espécie, foi na Voetur, que é uma empresa do grupo, mas foi lá na Voetur, entregou os 13 mil reais, mas em vez da própria empresa dar um recibo a ele, pelo que eu entendi, ela pegou esse dinheiro vivo e pagou o boleto do senhor Roberto Dias na Caixa Econômica, acho que é aquela agência da Caixa Econômica.
Sacou e pagou. Essa justificativa, eu entendi que foi isso, porque eu não consegui entender ainda por que é que ele recebeu esse dinheiro. Posso esclarecer? Pode, desde que seja rápida. Não, muito desculpa. Não, o senhor Roberto Dias, em nenhum momento recebeu dinheiro da VTC Log para pagamento de suas contas. O senhor Roberto Dias, ele é cliente da Voitur Turismo. Consta do relatório entregue a essa CPI que ele realizou alguns depósitos para pagar alguns bilhetes de passagens aéreas e outros ele pagou em dinheiro ao nosso financeiro. O nosso financeiro, quando o boy foi para o banco, pegou o dinheiro e pediu para que quitasse aquele boleto da Voitur Turismo. O boleto é da Voitur Turismo, só que ele pagou em dinheiro, foi isso que aconteceu. E para entrar no nosso banco, tem que pagar para que eu possa dar baixa naquele boleto contabilmente. Doutor André, me perdoe, mas essa é uma história muito difícil da gente acreditar, viu? Sinceramente. Senador, eu com todo respeito, eu também, com todo respeito. A sua opinião, mas este é o fato ocorrido. Ok. A senhora conhece aliás, o doutor Raimundo conhece o Ivanildo e a senhora Zenaide? Conheço, são funcionários do nosso grupo. Conhece, né? O senhor sabe quem é que elabora essa lista que a dona Zenaide manda, entrega ele para ele ir para o banco fazer os pagamentos? Quem é que elabora? Que ela elabora essa lista é o nosso financeiro, o nosso pessoal. É a contabilidade da empresa. É a contabilidade da empresa. Sim. O senhor conhece o senhor Alexandre Lages Cavalcante, não? Não, senhor senador. A senhora conhece? Não, senhor. Me explique por que é que a VTC Log contratou como consultor o general Roberto Severo Ramos. Ele é alguma autoridade nessa área de logística ou não? O senhor Severo Ramos é o oficial da reserva do Exército e ele presta serviço como consultor de segurança na nossa empresa. Consultor de segurança? Da área de segurança, gestão de risco e segurança. Ele é um consultor. Não é na área de logística, é na área de segurança. Não, a área de segurança e risco, senhor senador, é a mesma. Os trabalhos de você preparar a rota dos caminhões para evitar assalto, evitar. Ok, ele foi secretário-geral secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República durante o governo Temer, depois teve um cargo no Ministério da Saúde e depois foi para a VTC Log, tratar lá da segurança. Eu pergunto, esses depósitos feitos pelo senhor Ivanildo eram identificados? Com todos os comprovantes, senhor senador, Excelência. E será disponibilizado. Vai ser disponibilizado para nós aqui. Nós vamos saber quem foi. Ok. Eu pergunto à senhora, qual é a relação entre a Voitur e o PSL, Partido Social Liberal? Nenhuma relação, senhor senador. É porque aqui eu tenho informação de que o PSL recebeu mais de R$1 milhão da Voitur. Não sei se é um serviço que o partido prestou, se foi doação. A senhora tem conhecimento disso? Excelência, o senhor pode me referenciar de qual empresa? VTC Log, Voitur Turismo? Voitur. Mas é porque nós temos Voitur Turismo, nós temos Voitur Eventos, nós temos um grupo de empresas que pode ser que preste serviço ao PSL. Então, eu gostaria que só o senhor pudesse esclarecer a sua pergunta. Não, infelizmente eu não tenho essa informação. Vou pedir que a nossa assessoria tente identificar, sim, porque, senhor, na verdade, quem recebeu foi o PSL que recebeu esse recurso. Não, o PSL receber esse recurso, eu já digo para o senhor que isso não existiu. Agora, se tem alguma relação com o PSL, pode ser que alguma empresa do grupo preste serviço ao PSL. Se o senhor puder esclarecer. Foi a data, senador Humberto? Eu tenho aqui 2018. Campanha presidencial? Uma matéria publicada na revista Cruzoé, no dia 12/9, mostra que o PSL, partido que elegeu o senhor Jair Bolsonaro presidente, já recebeu mais de R$1 milhão da Voitur, uma empresa
da mesma família que é proprietária da VTClog, de acordo com dados do TSE. Deve ter sido contribuição de campanha. Não foi contribuição de campanha? Não. Mas nem podia, né? Porque a empresa não podia contribuir. Excelência. Pois não. O que eu posso afirmar com total certeza é que o PSL ele tinha sim um contrato com a Voitur Turismo, que eu me recordo, mas ele faz pagamentos à Voitur Turismo, não a Voitur Turismo faz pagamento ao PSL. Isso eu posso afirmar ao senhor aqui e posso apresentar a essa comissão o contrato da Voitur Turismo com o PSL. Qual era o tipo de serviço que a Voitur prestava ao PSL? Era passagens aéreas? Agenciamento de passagens aéreas. Eu posso juntar o contrato a essa comissão. Tá bem. Bom, o que eu acho importante desse depoimento que nós tivemos hoje é que realmente me perdoe, com todo respeito, o seu Raimundo, dona Andréa, mas é muito difícil acreditar nessa história, não é? Na verdade, a CPI vai terminar o seu trabalho, mas tudo isso vai ser encaminhado para o Ministério Público. E o Ministério Público vai ter que fazer um trabalho para identificar esses recursos que foram movimentados em espécie, saber quem efetivamente recebeu, que listas eram essas. Nós não vamos ter tempo de fazer isso. E eu não posso jamais aceitar a ideia de que uma empresa que está fazendo, e aí vamos reconhecer, salvo alguns pequenos problemas, mas está fazendo bem o trabalho da logística, da vacinação, que essa empresa não tenha uma governança que tornasse absolutamente desnecessário ficar mandando o senhor Ivanildo no banco para tirar dinheiro, para pagar, para dar dinheiro para um sócio, para pagar a ração da fazenda. Não há como caber na cabeça de ninguém uma ideia como essa. O que vem na nossa cabeça é o quê? Dinheiro retirado para, de alguma forma, beneficiar ou políticos, ou funcionários, ou quem quer que seja, que possa, de alguma maneira, ter ajudado a VTClog. A minha expectativa é que o Ministério Público nos dê essas respostas, não é? E creio que isso vai ser dado, porque nós aqui, sem tantos instrumentos, sem tanta condição de investigar, como a Polícia Federal tem, como o Ministério Público tem, como o próprio Tribunal de Contas tem, vai ter que nos dar uma resposta. Não é? Obviamente que Vossa Senhoria defende o interesse da empresa, que Vossa Senhoria é proprietário, Vossa Senhoria que é CEO ou uma pessoa que representa a empresa também tem o seu papel a cumprir, mas o povo brasileiro quer saber se esse contrato tem efetivamente irregularidade, se isso foi resultado do uso de algum tipo de tráfico de influência. É inegável que essa empresa teve um processo de crescimento significativo durante o governo Michel Temer, que se aprofundou agora no governo do presidente Bolsonaro, e pode ter certeza, do mesmo jeito que a Precisa já levou em menos de um mês 3 operações de busca e apreensão, sendo 2 determinadas pela própria Justiça, com certeza nós vamos ter resposta para saber se realmente, como Vossa Senhoria está dizendo, a empresa não cometeu nenhuma irregularidade. Eu, sinceramente, desejo que ela não tenha cometido e ela faça bem o seu trabalho. Mas quero lhe dizer, é muito difícil de a gente acreditar nessa história toda que foi contada aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor senador. Respeito as suas colocações, mas ressalto que eu estou aqui com a verdade, sempre no intuito de contribuir com essa nobre comissão.